terceiro ano bonito, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Bom, a videoaula de hoje é da disciplina de História, então corre lá, busca o seu material, não esquece de escrever o cabeçalho e em seguida escrever e colocar a data de hoje, 28 de maio de 2020, e depois escrever livro de História, páginas 44 até 50. Bom, creio eu que vocês devam ter levado um susto com a quantidade de páginas que a tia colocou no quadro, mas não precisa se desesperar, pois a aula de hoje ela tem muito texto, por isso muitas páginas, tá bom? Mas nós vamos ler tudo com muita calma, prestando bastante atenção na explicação da aula para poder executar os exercícios, tudo pausadamente, tá bom? E eu vou fazer junto com vocês. Então vamos lá. Agora eu quero que vocês abram um livro na página 44 e acompanhem comigo a leitura da nossa aula de hoje. Na escola, você já percebeu que fazemos parte de diferentes grupos sociais? A escola, depois da família, é o grupo com o qual você mais convive, não é mesmo? Na escola, você realiza atividades que lhe permitem conviver com os colegas e os professores, troca de ideias com eles, lê e escreve, além de fazer muitas outras atividades. Bom, isso é uma verdade, não é mesmo? A escola é o segundo grupo social no qual nós mais convivemos. Depois, primeiro vem a nossa família, né? Cada um tem uma realidade. Tem família que os bebês, eles logo, muito cedo, já com 6, 7 meses, eles já estão frequentando esse segundo grupo social, que é a creche, a escola, o ambiente escolar, né? Onde eles vão ser cuidados e desenvolvidos para o papai e para a mamãe poder voltar à sua rotina de trabalho, né? Tem uns que já começam a escola com 2 aninhos, tem outros que com 4, com 5, né? E aí vai da realidade de cada um. Mas que é verdade que a escola é o segundo lugar mais frequentado, em que a gente mais convive depois da nossa família. Isso é verdade. Vamos lá. Escolas de antigamente. As escolas mudaram muito nas últimas décadas. Por exemplo, há cerca de 100 anos, meninos e meninas estudavam em turmas separadas. A disciplina era bem mais rígida e os alunos eram até mesmo castigados fisicamente. Hoje, as escolas permitem maior liberdade de expressão e reconhecem a importância da convivência em grupo para a formação do aluno. Bom, graças a Deus as coisas mudaram, né? E mudaram para melhor. Já pensou? Na época de hoje, nós vivermos como vivíamos há 100 anos atrás, né? Em que meninos e meninas eram separados, ou seja, cada um em uma sala, não podiam, né, ter contato. Nessa época, a disciplina cobrada dentro da sala de aula era muito rígida, ou seja, tinha algumas aplicações de punição que eram severas demais, né? Como até mesmo a agressão física. Mas, graças a Deus, isso não faz mais parte, né, do nosso convívio. Por quê? Porque hoje as escolas elas prezam pela formação do cidadão. E aí a gente já sabe que não é necessário a agressão física para poder você fazer com que a outra pessoa te compreenda, né? Para você formar alguém, você precisa dar a liberdade que essa pessoa possa expressar os sentimentos que ela tem, dar a sua opinião, conseguir questionar quando há dúvidas, enfim, que ela possa se expressar, não é? Então, graças a Deus, hoje, essa realidade não é mais a nossa. Hoje em dia, no nosso século, né, nessa década, a cada ano que passa, as escolas vão ficando cada vez mais abertas a resolver os problemas, buscando uma solução saudável para ambas as partes, não é mesmo? As escolas estão ficando cada vez mais abertas a
olhar a expressão do seu aluno. Seu aluno tem a liberdade de expressar os seus sentimentos e ser compreendido por isso e juntos achar uma solução, não é mesmo? Para poder dar essa resposta, juntos encontrar uma resposta para qualquer que seja o assunto. Bom, então agora eu vou explicar para vocês o exercício da página 45. Vamos lá. Número 1. É um exercício pessoal, no qual você deve dizer como é a sua vida escolar. Escreva algumas atividades que você costuma realizar na escola. Então, você vai fazer o seguinte, aí você vai responder... Peraí, deixa eu colocar aqui um exemplo para vocês. Eu vou colocar, né, como é a sua vida escolar. Você vai dizer, na minha escola, aí você vai começar a dizer, né, como é a sua vida escolar. Brevemente, uma frase já é o suficiente, no máximo 2. Você vai dizer como é a sua vida escolar. Se é legal, se você gosta, né? Se o ambiente é bom, um ambiente amoroso. Você vai dizer, da minha escola, na minha vida escolar, você pode colocar. E aí depois você vai, escreva algumas atividades que você costuma realizar na escola. E aí você vai dizer algumas atividades que você faz na escola, como, por exemplo, aula de informática, as disciplinas, né, português, história, participar das aulas, da aula de balé, e aí você vai dizer aí algumas atividades que você está acostumado a fazer na escola. 2. Você já pensou em como era a escola no passado? Que tal conversar com seus pais, tios, avós sobre suas lembranças do tempo escolar? Escreva as suas descobertas no caderno. Então, no caderno de vocês vão abrir o caderno, vão colocar lá, né? Depois de ter escrito livro de história, vão pular uma linha e vão escrever exercício 2. Peraí, deixa eu colocar. Vamos lá. Lá no caderno de vocês vão escrever assim: exercício do livro. Por que vocês vão colocar isso? Porque não vai ser o primeiro exercício que vocês vão precisar colocar a resposta no caderno. Aí vocês vão pular uma linha e vão colocar o número do exercício, tá bom? Não precisa copiar a pergunta, vocês só vão colocar a resposta. E aí, no exercício 2 da página 45, vocês vão conversar com os pais de vocês, com a vovó, com o vovô, com a Dinda, com o Dindo. E vocês vão ver como era a escola na época deles, as disciplinas que eram, as regras de disciplina que tinha na escola, como eram feitas, né, como eram aplicadas punições, se tinha punição. E aí você vai conversar também, à medida que eles forem te respondendo, você vai conversar como as coisas também acontecem na escola de vocês, tá bom? E aí depois vocês vão colocar isso no caderno, tá? Então vamos supor, se o pai, você está conversando com seu papai vai dizer assim, na minha época, Joaninha, eu tinha que receber o meu professor em pé, na sala de aula. Aí você vai começar o seu texto. Conversei com o papai e ele me disse que na escola
dele, os alunos esperavam o professor aí você vai dizer, esperavam o professor em pé, e só podiam sentar depois que o professor deixasse ou mandasse. Na época do meu avô, aí você vai dizer, aí vamos supor, você vai conversar com o vovô também, aí você pula uma linha e vai dizer, conversei com o meu vovô e ele disse que na época dele as professoras podiam bater nos alunos, entendeu? E aí depois você vai dizer, na minha escola, aí depois que você acabar de conversar com todas as pessoas, você pode conversar com quem você quiser, com quantas pessoas você quiser. Aí você vai pular mais uma linha e vai colocar, na minha escola, aí você vai dizer como funciona na sua escola, tá bom? Bom, depois disso, você vai pausar esse vídeo e vai fazer a leitura desse pequeno texto da Escola do Futuro. E aí, você vai responder a pergunta depois do texto. Agora, imagine como seria a Escola no Futuro e escreva ou faça um desenho sobre o tema em uma folha à parte. Então, esse exercício vocês também vão fazer no caderno. Depois que vocês fizerem tudo isso, o que vocês vão fazer? Pular uma linha e vão escrever assim, ó. Escola do Futuro. Escola do Futuro. E aí vocês vão fazer um pequeno texto, um pequenino texto, tá? Falando sobre como vai ser a escola do futuro, tá? Ao seu olhar. Como você gostaria que fosse, como você acredita que será, tá bom? Bom, meu terceiro ano, mãos à obra, que na continuação desse vídeo eu vou falar vou explicar a página 46 e depois vou explicar o exercício da página 47. Então, mãos à obra. Vamos lá, agora vocês vão para o exercício da página, nós vamos para a explicação da página 46, que vem dizer, o tema é, quem trabalha na escola? Muitas pessoas trabalham na escola para que tudo funcione bem. São elas, os professores que ensinam os alunos, o diretor ou diretora que cuidam do funcionamento da escola. E aí na nossa escola quem fica responsável, quem é a nossa diretora? Tia Patrícia. Os funcionários da secretaria que cuidam da matrícula dos alunos e dos documentos da escola. Quem fica na secretaria da nossa escola? Tia Patrícia, tia Conceição e tia Renata. Muito bem. Os serventes que fazem a limpeza da escola, a nossa querida tia Ruth, que cuida da nossa escola muito bem, da limpeza da nossa escola muito bem, sempre deixando ela limpinha pra gente, não é mesmo? Os merendeiros que preparam a comida dos alunos. Quem é essa? Essa é a tia Lu, que cuida da comida do integral, não é mesmo? Vamos lá, os inspetores que cuidam da disciplina nos corredores e no pátio da escola. Na nossa escola não tem propriamente um inspetor, uma pessoa que fica totalmente responsável por isso. Isso geralmente, essa função geralmente tem em escolas muito grandes, que tem muito mais alunos que a nossa. Então, essa função, cada um faz um pouquinho, né? As professoras fazem, tia Ruth faz, tia Conceição faz. A gente está sempre de olho em vocês, não é mesmo? Vamos lá. O segurança, que cuida da proteção da escola, que nós também temos na nossa escola, mas esse a gente não tem tanto convívio.
E em algumas escolas trabalham também o bibliotecário, o médico, o dentista, o psicólogo, o porteiro e o jardineiro. Na escola deve haver união, respeito e solidariedade entre todos. Por que é necessário que tenha isso? Para que seja um ambiente gostoso de se frequentar, de se estar, onde você possa encontrar, no ambiente que tem respeito, você encontra amor, você encontra carinho, né? Você encontra compreensão, né? Então, isso tudo forma uma equipe, né? E toda escola é muito importante que você encontre, né, esse respeito, essa solidariedade, essa compreensão, esse amor. Agora, nós vamos escrever as respostas. Bom, vou explicar o exercício da página 47. Está dizendo aqui, no exercício 1, escreva o nome do seu professor. Bom, aqui, na letra A, vocês vão colocar o nome do professor de vocês, tá? Então, terceiro ano, vocês têm duas professoras. Uma de português, história e geografia e outra de matemática e ciências, tá bom? Lógico, nós também temos os outros professores, que são a tia Angélica, que é de inglês, o tio Marcos, que é de informática. Mas todos os dias com vocês são esses os professores que vocês vão colocar o nome. Aqueles que ficam com vocês todos os dias de segunda a sexta, tá bom? Agora na B, vocês vão colocar o nome do diretor da sua escola. E aí, vocês vão colocar qual é o nome da nossa diretora, tá? Vocês vão colocar o nome da nossa diretora aí. C. Na C, vocês vão escolher 2 funcionários da escola. Podem ser qualquer um, da direção ao segurança. Você pode escolher qualquer um. Você vai colocar o nome dele e depois você vai escrever o que ele faz. Então, por exemplo, se você escolher a tia Ruth, você vai colocar lá, Ruth. E aí você vai dizer o que ela faz, tá bom? Aí você vai falar, cuida da limpeza. Tá bom? Agora vamos para a explicação do 2. O 2 são 2 colunas, uma da esquerda e outra da direita. Então, nós temos uma coluna na esquerda e outra coluna na direita. E aí, na coluna da esquerda, tem as profissões, né? As funções. E aí vem 1, diretor, 2, alunos, 3, professores, 4, médicos, 5, merendeiros, 6, bibliotecários, 7, serventes, 8, seguranças, 9, inspetores. Aí, do outro lado, na direita, vem as funções. Então, o que vocês devem fazer? Olhar a coluna da direita, ver o número e a função. E aqui, corrigindo, que a tia falou que na direita tem as funções. Não. Na direita tem o que a pessoa faz, o que a profissão faz. E aí, aqui na direita, vocês vão ler o que a função dessa pessoa faz e vai marcar de acordo com a função. Ou seja, professor tem a função, vamos supor, professor tem a função de ensinar os seus alunos. Aí, na coluna da esquerda, professor é o número 1. Então, você vai ver lá onde está escrito ensinar o aluno e vai marcar o número 1. Entendeu? O aluno, não faltar às aulas. Você vai ver onde está escrito e vai botar lá, não faltar às aulas. 2, 2. Entendeu? Terceiro ano. Bom, agora que eu já expliquei a página 47,
Mãos à obra, terceiro ano continuando. Agora nós vamos falar dos direitos e dos deveres dos alunos. A tia já conversou com vocês sobre isso em sala de aula, lembram dessa conversa? Então, agora nós vamos falar. A tia já tinha dito, para vocês que não só os alunos, mas todo cidadão tem direitos e tem deveres. Para que eles cobrem os seus direitos, ele precisa cumprir com os seus deveres. Então, vamos prestar atenção na leitura? Vamos lá. Para que a escola funcione bem, todos devem colaborar, respeitando os direitos dos outros e cumprindo seus deveres. Em sua opinião, quais são os direitos que os alunos devem ter? E quais são os deveres de todos os alunos? Converse sobre isso com os seus colegas e professor, depois leia os quadros abaixo. Como não vai ser possível conversar com o professor e com os seus colegas, a tia vai falar sobre isso, mas eu quero que você dê uma paradinha nesse vídeo e converse um pouco com o seu responsável ou com qualquer pessoa que esteja aí na sua casa que possa conversar com você sobre esse assunto. E aí você vai falar um pouco do que você acha que é dever seu como aluno e do que você acha que é direito. E você, senhor responsável, eu vou pedir para que converse com o aluno explicando, se você concordar com o pensamento dele de dever e direito, você diz que concorda e explica o porquê você concorda com isso, tá bom? Então agora, e se não, você diz por que não concorda e explica também o porquê você não concorda, tá? Vamos lá. Agora nós vamos falar de alguns direitos do aluno. Ter professores capacitados e educados, dar sua opinião, fazer perguntas e receber respostas para suas dúvidas. Essa aqui, então, é muito importante. Meus amores, preste atenção no que a tia vai falar para vocês. É de extrema importância que vocês não guardem as dúvidas de vocês. Que vocês sempre façam as perguntas quando vocês tiverem dúvidas. É direito de vocês saírem da escola compreendendo o que o professor falou, a matéria que o professor ensinou para vocês. Então, não tenham vergonha. Se vocês não querem falar em público, abrir para todos os colegas, quando o professor encerrar a explicação geral, vá até a mesa do seu professor e converse com ele. Peça a ele para te explicar de novo, tá bom? Nós estamos ali para isso, para garantir que vocês aprendam. Então, se você não entendeu, se você tem alguma dúvida, a tia pede, por favor, não vá para casa com a sua dúvida. Pergunta para a tia, que a tia vai ter imenso prazer de responder para você, tá bom? E se por um acaso vocês tenham dúvida de um assunto que não seja que não seja o abordado na aula, que não seja o tema da aula do dia, mas seja um assunto diferente, e a tia não souber responder, a tia com certeza vai estudar para poder te dar uma resposta qualificada sobre o assunto, tá bom? Então, continuando. Estudar em uma sala de aula limpa e arejada, ou seja, ventilada. Essa também é muito importante, porque se você tem um ambiente bagunçado, desorganizado, quente e sem estar arejado, você não consegue se concentrar. E se você não se concentra, você não consegue absorver tudo que está sendo explicado, que está sendo ensinado. Ou seja, você perde o foco e aí você não aproveita a aula e não aprende nada. Vamos lá. Ser recebido sempre com carinho e respeito na escola. Brincar com os colegas na hora do recreio. Isso é um dos direitos dos alunos. Agora vamos falar dos deveres? Ser pontual e assistir às aulas todos os dias. Meus alunos amados, é muito importante vocês chegarem na hora que a aula começa. Por quê? Porque chegando na hora que a aula começa, vocês não perdem nada, nem da explicação, nem de exercício. Enfim, é muito importante que vocês cheguem exatamente na hora que a aula começa, ou seja, na hora da entrada, sem atrasos. E também não é legal faltar aula.
É seu dever ir às aulas todos os dias, de segunda a sexta. Claro que acontecem imprevistos. E aí, uma vez ou outra, vai acontecer de você não conseguir ir à aula. Porque você foi no médico, porque você foi no dentista arrancar o dente, ou porque você ficou doente, ou aconteceu alguma coisa com o seu responsável e ele não conseguiu te levar na escola e não tinha nenhuma outra pessoa para levar. Mas isso não pode ser rotina, ou seja, isso vai acontecer uma vez ou outra, mas sempre ir às aulas, tá bom? Vamos lá. Cuidar do material escolar, prestar atenção nas aulas e fazer as tarefas escolares. Isso também é muito importante. Fazer o trabalho de casa, prestar atenção na hora que o professor está fazendo a explicação, porque quando nós estamos prestando atenção quando o professor explica, é mais fácil da gente absorver a informação. E aí, na hora de fazer a prova, na hora de fazer o dever, na hora de fazer o trabalho de casa, a gente já está inteirado do assunto. O assunto não é um assunto estranho, não é um assunto desconhecido para nós. E aí fica mais fácil executar a tarefa. Respeitar os colegas, os professores e os outros funcionários da escola. Bom, respeito. Respeito não é só um dever do aluno, é um dever do cidadão. Todo mundo deve respeitar um ao outro. Por quê? Porque quando nós temos respeito, quando nós damos respeito, ou seja, quando nós respeitamos o nosso próximo, esse próximo tem respeito com a gente. Então, sempre, em qualquer lugar que vocês estejam, não faça com o outro o que você não gostaria que fizesse com você. Respeitar todo mundo sempre para que você tenha o direito de ser respeitado, tá bom? Então, meus amores, agora nós vamos falar do último item, que é colaborar para a conservação e a limpeza da escola. É muito importante que cada um saiba o seu papel, mas também que respeite o trabalho do outro, né? Então, não é porque nós temos uma pessoa que cuida da limpeza da nossa escola que manter essa limpeza, conservar essa limpeza não seja um dever nosso, né? É um dever do aluno e é um dever de todo mundo respeitar o trabalho do outro. Então, quando você acaba de lanchar, por exemplo, guardar a sua lancheira, o seu lanche, jogar fora, descartar o plástico do seu biscoito, guardar a sua garrafinha, guardar a sua toalhinha dentro da sua lancheira, cuidar da sua lancheira, tomar cuidado para evitar derrubar a bebida no chão. Tudo isso colabora para a conservação do ambiente, para que o ambiente fique limpo, para que a nossa escola fique limpa. Também não pichar as carteiras, as paredes, não colocar o pé sujo na parede, né? Nem apoiar o pé na parede, nem colocar a mão suja na parede. Isso tudo também ajuda na conservação do nosso ambiente, para que a nossa escola fique um ambiente limpo, né? Então, continuando. Como ficaria o dia a dia na escola se as pessoas não cumprissem seus deveres e se não tivessem seus direitos respeitados? Ficaria tudo muito difícil, não é? Ficaria insuportável, concorda? É impossível você gostar de estar num lugar que não tem respeito, que não tem amor, que não tem carinho, não é? Que não tem cuidado. Você não ser respeitado e você não respeitar, você não consegue construir um ambiente harmônico. Então, se não tem harmonia, não tem compreensão, não é mesmo? Então, fica insuportável. Graças a Deus, essa não é a nossa realidade. Então, agora, meu terceiro ano, nós vamos, para a explicação da página 49, fazer os nossos exercícios. Vamos lá? Primeira questão. Responda as questões. As perguntas são com respostas pessoais. Você tem seus direitos respeitados na escola onde você estuda? Por quê? Essa
Eu tenho certeza que todo mundo vai responder que sim, não é? E aí depois vocês vão dizer por que que vocês têm essa opinião. Agora vamos para B. Você deixa de cumprir algum dos seus deveres de aluno? Por quê? Se você deixa de ir à escola, se você falta muito, se você chega atrasado, se você não faz o trabalho, se você não usa o uniforme, tudo isso é dever do aluno. Se você não cumpre uma dessas opções ou outras, ou outra coisa como dever do aluno, você vai responder aqui, tá bom? Se você cumpre ou não cumpre. Se você não cumpre, você vai dizer não e vai dizer por que você não cumpre. E se você cumpre, você vai dizer sim e vai dizer como você cumpre, tá bom? No 2, você vai colocar, marque um X nos itens que marque um X nos itens que indicam deveres do aluno. Temos de A a H. Então, você tem que fazer o X assim, ó. Você vai fazer, tem lá o A, por exemplo, A, aí tem um quadradinho, B, tem um quadradinho. Você vai ler as perguntas, né, as afirmações que estão aí, e aí se você acha que é dever do aluno, ou se você tem certeza que é o dever do aluno, você marca aqui, ó, um X dentro do quadradinho, tá bom, meu terceiro ano? Agora, página 50, continuação da explicação do nosso exercício. Vocês vão ler esse pequeno trecho que está aí, esse pequeno textinho que está aí, e vão responder como deve ser o comportamento na escola. E aí você vai dizer o que você acha, como deve ser esse comportamento na escola, tá? 50. O último exercício. Algumas atitudes podem ajudar ou dificultar a convivência na escola e em outros ambientes. Responda no caderno. Aí volta lá naquela questão do caderno que a tia falou com vocês. Depois de vocês fazerem aquele textinho de resposta, vocês vão novamente pular uma linha e vão escrever A. E aí vocês vão colocar a resposta. Em sua opinião, que atitudes dificultam a convivência na escola? Por quê? Aí você vai dizer o que se você fizer ou fazem, dificulta a convivência, né, na escola. E você vai dizer por que essa atitude deixa as coisas mais difíceis para conviver na escola. Vamos supor, uma atitude que dificulta. Brigar. Aí você vai dizer por que a briga dificulta a convivência na escola, tá? Vamos lá. B. Que tal fazer uma relação das atitudes positivas que a turma vai procurar ter ao longo do ano? Ou seja, vocês vão responder aí, vão colocar na B, algumas atitudes que você e os seus colegas podem tomar para que a convivência fique melhor na escola. Aí você vai colocar B, vamos supor, não brigar. Você vai colocar aí, não brigar. Não falar palavrão. Não falar palavrão. E aí você vai colocar aí uma relaçãozinha de coisas que você acha que não deve acontecer na escola, nem que você e nem que o seu amigo deve fazer para poder manter um bom relacionamento na escola, tá bom? Bom, meus amores, agora vamos para a correção dos nossos exercícios. Primeiro exercício, página 45, são exercícios pessoais, ou melhor, respostas pessoais. Então, a tia vai responder a tia vai corrigir cada um quando nós voltarmos para a escola, combinado? Agora nós vamos para a página 47. Primeiro exercício, né? Exercício 1. Vocês tinham que colocar, a tia vai colocar a resposta aqui do lado.
tinha escrito o outro. Vamos lá. Na letra A, vocês tinham que colocar o nome da professora de vocês. Então, o pessoal, o terceiro ano da turma da manhã vai escrever Ana Carolina e Gleice. O pessoal da turma da manhã, tá? O terceiro ano da manhã. Agora o terceiro ano da tarde vai escrever e Ana Maria e Gleice, tá bom? Vamos lá. Na letra B, o nome do diretor da escola. Qual o nome da diretora da nossa escola? Patrícia. Então, vocês vão escrever aí. Patrícia. Não esquece do acento do nome da tia Patrícia, letra maiúscula. C é uma resposta pessoal. Vocês tinham que escolher dois funcionários da escola e escrever o que eles fazem. Agora sim, nós vamos para 2, né? No qual nós temos que marcar as funções da esquerda para a direita. Vamos lá. No primeiro quadradinho da direita, diz assim: cuidam da disciplina nos corredores e no pátio da escola. Eu estou falando de quem? Dos inspetores. O número dos inspetores é 9. Então, você tem que colocar dentro do quadradinho 9. Ensinam os alunos. Eu estou falando de quem? Dos professores. Então, na coluna da direita, o número da esquerda, o número dos professores é 3. Então, na coluna da direita, eu vou marcar o 3. Depois, cuidam da proteção da escola. Eu estou falando dos seguranças. Na coluna da esquerda... Desculpa, gente. Na coluna da esquerda, os seguranças estão no número 8. Então, eu vou colocar o número 8 aqui dentro. Cuidam do funcionamento da escola. Na coluna da esquerda, quem cuida do funcionamento da escola é o diretor. Então, na coluna da esquerda, o diretor está no número 1. Então, eu vou colocar o número 1 aqui dentro do quadradinho. Vamos lá. Cuidam da biblioteca da escola. Quem cuida da biblioteca é o bibliotecário, que na coluna da esquerda está marcado no número 6. Então, eu vou colocar o 6 aqui. Preparam a comida dos alunos. Quem prepara a comida dos alunos na coluna da esquerda é os merendeiros. Então, na coluna da direita, eu vou botar no quadradinho o 5. 7. Fazem a limpeza da escola. São os serventes. Então, aqui na esquerda está marcando o número 7. Então, na direita, eu vou botar o número 7. Estudam e assistem às aulas. Esse é o dever, Esse é o dever dos alunos. Então, o aluno aqui na esquerda está número 2. Então, lá na direita eu vou botar o número 2 dentro do quadradinho. E por último, cuidam da saúde dos alunos. Quem cuida da saúde dos alunos são os médicos, que na coluna da esquerda está marcado com o número 4. Então, a nossa sequência na coluna da direita vai ficar 9, 3, 8, 1, 6, 5, 7, 2, 4. Tá bom? Bom, agora nós vamos para a página 49. Exercício 1, letra A e letra B. São exercícios pessoais. A tia também vai fazer a correção lá na escola quando tudo voltar ao normal, tá? Vamos para a correção do exercício 2.
Vamos para a correção do exercício 2, tá? A tia vai colocar aqui a letra correspondente às respostas certas, ou seja, as respostas que vocês devem marcar o X. A. Fazer as tarefas diariamente. Se alguém não colocou o X nesse quadradinho, então pode colocar. A é a resposta certa. B. Chegar para os alunos depois do horário? Não. Perdão, para as aulas depois do horário? Não, essa não é a resposta para marcar X. C. Jogar papel no chão? Não. Então, no C a gente não marca X. D. Respeitar todas as pessoas da escola? Pode marcar o X aí, que essa resposta tá certa. Ter cuidado com o material escolar? Certa resposta, marca o X aí. Parabéns para quem acertou. Vamos lá. F. Chegar sempre no horário das aulas? Positivo. Marca o X aí no F. G. Comportar-se bem durante as aulas e no recreio? Positivo. Marca aí o X dentro do quadradinho do G. E por último, H. Faltar às aulas frequentemente? Se alguém marcou o X aí, pode apagar que está errado. Vamos agora para 50. Na página 50 também são respostas pessoais, ou seja, a tia vai corrigir quando voltarmos para a nossa escola, tá bom? Bom, meu terceiro ano, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Amanhã eu volto com mais aula para vocês, com mais conteúdo, mais disciplina, com mais conteúdo, com mais videoaula. Espero que vocês fiquem com Deus, tenham um bom dia, aproveitem bastante. Beijinhos!